Olá, boa noite. Me chamo Rafael, trabalho na Web da Tecnologia e essa videoaula que eu estou fazendo agora, ela vem com o intuito de falar um pouco sobre a opção Posts. Essa opção Posts, no caso, seriam todos os conteúdos que são publicados no site. Vou acessar aqui o site desse cliente para que vocês possam entender um pouco sobre essa opção. Vamos pegar o exemplo aqui das notícias. Você pode ver que as notícias têm três publicações. Nessa primeira seria vacina contra a herpes zoster para adultos. A segunda, meningite é uma doença inflamatória e pode ser fatal. E a gripe chegou mais cedo. Veja quais cuidados tomar. Então, esse daqui é uma área que o cliente, sempre quando precisa postar alguma notícia, ele acessa o painel de controle, cadastra a notícia e ela será exibida nessa seção. Lembrando que, no caso desse site, foi configurado para ser exibida as três últimas notícias publicadas. As demais, para ele poder ter acesso, ele teria que clicar aqui no botão Ver Todos, e aqui ele poderia ter acesso a mais notícias. No caso, como esse cliente só postou 3, então só vai aparecer 3, mas se tivesse 10, então que seriam listados aqui mais para baixo todas as outras. Mas aí você me pergunta, tá, Rafael, mas como eu consigo administrar, eu consigo adicionar, editar, excluir, ver e sem muito conhecimento técnico? Digamos, eu digo que sim, digamos que é até bem fácil. Apesar dessa videoaula ficar um pouco mais extensa do que as outras, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem fácil. Para que vocês entendam, eu vou falar só um pouco sobre essa tela. E quando vocês clicam nessa opção Todos os Posts, como o próprio nome da opção já diz, ele vai listar todos os posts cadastrados no site. Porque, voltando ao site, como vocês podem ver, esse cliente ele não tem só essa área de notícias. Alguns sites possuem só área de notícias. Mas, no caso desse cliente, ele tem calendários, ele tem serviços, vacinas, notícias, unidades, ele tem muito conteúdo. E nós conseguimos controlar, gerenciar todo esse conteúdo por aqui, por essa tela. Você pode ver que aqui, ó, tem as categorias ó, disponíveis, que seriam as vacinas, serviços, que é aqueles serviços que são abordados aqui, ó. Se eu clicar aqui, tem o serviço atendimento domiciliar e empresarial. Vamos clicar aqui no atendimento domiciliar. Tá vendo que aqui tem um conteúdo? Todo esse conteúdo ele é gerenciado nessa tela. Porque tem uma diferença nesse site que é postagem e página. As postagens são todo conteúdo dinâmico, aquilo que sempre precisa ser atualizado, sempre precisa ser adicionado, excluído, enfim. As páginas seria algo mais estático. Por exemplo, a página que fala sobre a empresa não é uma página que precisa ficar trocando sempre. Ela é um conteúdo que foi cadastrado uma vez e pronto. Uma vez ou outra que precisa fazer algumas alterações. Então não tem necessidade de criar um post para isso. O post é mais para é mais muito utilizado em alguns sites para notícias, artigos, serviços, falando sobre os produtos, sabe? Porque é muito dinâmico, muda todo dia essas informações. E nessa tela, além de todos os posts que já foram cadastrados no site, você ainda tem acesso a alguns filtros, né, podemos assim dizer. Aqui todas as datas, aqui todas as categorias. Aqui você vê, nessa questão de e-mails aqui, em sites que tem mais de um usuário, você pode ver quais são os seus posts. Aqui você pode ver todos os publicados. Aqui você pode ver, por exemplo, no meu caso, que eu sou usuário Webster, tem 5 posts que estão no meu nome. Mas tem posts que estão no nome do proprietário do site. Como, por exemplo, aqui é o Sr. Wilson. Então, e aqui, ó, tem uma navegação
Como eu falei para vocês, esse site ele tem muito conteúdo, muita postagem. Então aqui ele precisou fazer uma paginação também para poder conseguir gerenciar melhor a quantidade de posts que são listados. No caso, como tem 63, ele pega ali uma média de 20 por página. Então estou voltando aqui. Então você pode ver que aqui tem o título, né? Aqui tem quem postou, aqui tem a categoria. Em alguns casos tem tags, esse site aqui não foi necessário cadastrar tags. Se aqui tivesse comentários, por exemplo, vou voltar aqui no site aqui. Vou voltar no site, vou clicar aqui em Leia Mais. Tem alguns sites, que não é o caso desse, aqui abaixo do post da publicação, costuma ter assim, envie seu comentário. Então tem um formulário de contato que a pessoa pode enviar melhor dizendo, um formulário de contato, de comentário que a pessoa pode enviar seu comentário. Nesse caso, apareceria a quantidade de comentários que estariam atrelados a esse post e a data que ele foi publicado. Quando você passa o mouse sobre o nome, você ainda pode ver que tem umas outras opções que seriam editar, edição rápida, lixeira e ver. Nós vamos abordar essas opções, mas primeiramente, eu acho que para ficar organizado, eu vou adicionar um post, nós vamos usar esse post como material didático mesmo, para nós podermos conseguir gerenciar a adição, a edição, a exclusão do post de uma forma bem fácil. Então vamos lá. Vamos adicionar um post e observe que eu vou fazer isso nesse site aqui e como eu havia falado, essa seção do site ela lista as 3 últimas postagens ou as 3 últimas publicações. Então a nossa publicação ela vai ter que ficar exibida aqui, ó, nesse espaço. Então para adicionar um novo post, você tem duas opções. Nesta tela, você pode clicar no botão adicionar novo, ou já vir aqui direto na opção adicionar novo. Eu vou clicar nessa opção para que vocês tenham uma noção, sim. Porque, por exemplo, dá que vocês estão em outra opção, por exemplo, em plugin, e você queira adicionar um post, você já pode vir na opção post, vai abrir a opção adicionar novo, você clica lá e você já estará na tela. Então vamos adicionar um post. Vou adicionar um post, vou colocar até o nome dele bem sugestivo, que é post teste. Então esse campo você vai colocar o título. O título seria esse primeiro parágrafo aqui. Ó. Então aqui eu vou determinar o título, né? Post teste. Vou abrir um lorem y, ou como muitos falam, gerador de lero-lero. Vou criar alguns parágrafos de texto aqui só para ficar mais fácil também. Criar aqui um parágrafo. Está gerando para mim os parágrafos. Então vou copiar os parágrafos aqui. Ele não está deixando eu copiar os parágrafos. Esperar um pouco que ainda está carregando. Eu dar um refresh. A internet hoje está muito lenta. Dá para ter uma ideia disso. Bom, peguei o parágrafo aqui. Essa tela, ela é responsável pelo conteúdo. Então, aqui, caso eu tenha uma imagem, eu posso adicionar por aqui. Aqui eu defino negrito, itálico, riscado. Se eu tiver que fazer uma lista, eu vou fazer por aqui. Lista numerada, aspas.
linha horizontal, aqui a questão de alinhamento, que eu posso alinhar o texto à esquerda, ao centro, à direita. Posso inserir e editar links. Por exemplo, eu posso ter um texto com um link que quando o usuário clicar na determinada palavra com um link vai ser direcionado para uma página externa ao site. Posso remover o link. Eu posso inserir a tag Leia Mais. E caso eu queira mais opções, eu posso clicar aqui, ó, que ele vai me exibir mais opções. Eu tenho sublinhado, eu tenho justificar, que seria o texto justificado, né? Aqui seria a cor do texto, por exemplo, eu queira alterar a cor de um determinado conjunto de palavras ou uma palavra. Esse colar como texto, geralmente, essa opção ela é muito utilizada quando nós temos um texto, por exemplo, em Word, com muitas formatações de cor, tamanho, tipo de letra. E caso eu copie e cole do Word para cá, ele vai trazer todas aquelas formatações. Com essa opção, eu meio que ele cola o texto para mim de uma forma sem formatação, uma forma crua, né, como algumas pessoas falam. Aqui eu limpo a formatação, caracteres especiais. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir alguns caracteres especiais para ser usados no texto. Aqui diminui a indentação, aumenta. No caso desse cliente aqui, ele usa a tabela, então aqui eu posso exibir algumas configurações em relação à tabela. Então aqui eu posso definir a célula, linha, coluna. Aqui desfaço, refaço e aqui atalho de teclado. Então, por exemplo, eu vou colar o meu texto aqui, ó. Colei o meu texto aqui. Então, suponhamos que esse primeiro parágrafo eu queira um negrito. Então, eu seleciono a palavra e clico na opção. Aí, suponhamos que após o negrito, eu seleciono aqui e quero colocar uma palavra em itálico. Aí, essas três opções aqui serão uma lista, Opa, suponhamos aqui que eu vou escrever aqui lista não ordenada, lista não ordenada 2. Suponhamos que eu queira criar uma lista não ordenada. O que seria uma lista não ordenada e ordenada? A lista com marcadores, né? Ela seria aquela lista que na frente de cada opção ela teria um círculo negrito. E a lista numerada seria números. Então, para criar, eu defino quais serão os parágrafos que serão uma lista e eu escolho qual lista que eu quero. Aqui eu posso colocar um texto entre aspas. Eu defino aqui um entre aspas. Aqui eu posso definir uma linha horizontal. Tá vendo? Fica uma linha horizontal. Suponhamos que eu queira esse texto aqui alinhado à esquerda, como ele já está, ou alinhado ao centro. Você pode ver que ele já vai se alinhar ao centro, ou alinhado à direita. Pode ver que ele já se alinhou à direita aqui, ó. Vou deixar ele alinhado à direita, depois você vai ver lá no site. Então, por exemplo, agora eu quero essa palavra aqui, Rafael. Eu quero que aqui seja um link. Então, vou clicar aqui. Aqui ele vai pedir para mim colar o URL ou digitar. Eu vou colocar aqui um http://www.webcam.com.br. Aí aqui eu tenho as opções do link. O que seriam essas opções? Aqui seria um URL destino, né, que é o site que eu quero. Aqui seria o texto do link. O texto seria quando eu passar o mouse. Depois eu vou mostrar para vocês. Vou colocar visitar site da web. E abrir link em nova aba. Essa opção ela é muito importante porque quando o usuário clicar lá no seu texto, no seu link, se não tiver marcado essa opção, ele vai ser direcionado para o site, mas em compensação ele vai sair do seu site porque vai ser aberto o link na mesma aba, na mesma janela. Quando você marca essa opção, quando o usuário clicar nessa palavra aqui,
vai ser aberta uma nova aba e o link vai se abrir aqui. Isso é muito importante para que o usuário, caso ele feche essa aba com o link, ele não sai do seu site, o seu site vai ficar aberto em uma outra aba. Vou atualizar aqui, então você pode ver que ele já está com o link. Agora suponhamos que eu queira essa opção aqui, ó, justificada, eu vou vir aqui, tá vendo que já justificou? Eu quero essa parte do texto aqui sublinhada, então o importante é sempre você selecionar e clicar na opção. Suponhamos que esse pedaço do texto aqui eu queira ele de um tom diferente. Vamos pegar aqui um azul. Eu seleciono quais são as palavras que eu quero definir a cor. Depois de selecionado, eu venho aqui e escolho a cor. Eu posso trocar a cor, um azul mais escuro, um vermelho. Vou deixar um vermelho para ficar mais destacado. E assim por diante. Por exemplo, que aqui ó, teria que ser um título mais destacado. Então, posso definir um título mais destacado. E aqui eu tenho as opções. Por exemplo, cabeçalhos, de menor. Tem o pré-formatado, que ele seria um tipo de parágrafo sem muita formatação. Tem o parágrafo, que é um texto normal. Depois que eu definir todo o conteúdo, então, por exemplo, eu vou colocar uma imagem aqui também, então vou aqui adicionar mídia. E aqui nessa opção mídia, ela tem duas características importantes. Eu posso escolher uma imagem que já esteja cadastrada no site, por exemplo, como eu já cadastrei um site da Zoster para esse cliente, então eu utilizei essa imagem já no outro post. Toda imagem que eu utilizo no site, ele salva ela na biblioteca. Porque caso eu queira depois reaproveitar essa mesma imagem em um outro post, eu tenho essa opção. Se eu quisesse aproveitar essa imagem nesse post, eu poderia já marcar, selecionar essa imagem. Aqui você é só clicar na imagem, tá vendo? Ele já vai selecionando e que aparece aqui as informações da imagem. Mas suponho que eu quero usar essa imagem. Seleciono. Eu posso definir algumas opções, como título da imagem, URL, alinhamento, se eu vou querer na esquerda, no centro, na direita, link, se vai ter link na imagem ou não. Geralmente eu deixo aqui como nenhum. E deixo aqui também no tamanho médio. Eu deixo como está, porque no texto lá que eu vou ter a opção de editar conforme eu quero na questão de formatação. Então eu vou inserir no post, ele vai vir aqui. Aí você está vendo que ele deu uma quebra aqui, ó. Essa quebra, eu posso, só por assim, Rafael, mas eu quero que o meu texto ele esteja alinhado com a imagem. Então, por exemplo, eu clico na imagem e eu posso definir, ó, eu quero alinhar a imagem à esquerda do texto? Não, quero alinhar ao centro. Então a imagem fica no centro, o texto folga abaixo. Não, quero alinhar à direita. Ou então não quero sem alinhamento, da forma que estava. Geralmente eu cadastro com algum alinhamento. Então vou deixar aqui alinhado à esquerda. Aqui eu posso editar, caso eu não tenha editado lá quando eu defini qual imagem, aqui ainda posso editar, ó. Se eu quero tamanho médio, se eu quero tamanho completo, se eu quero tamanho personalizado, eu posso definir o tamanho aqui. Geralmente eu já deixo esses tamanhos, eu vou pegar aqui o tamanho completo. Link, geralmente eu não gosto de link em imagem. Aqui tem algumas opções avançadas. Isso aqui é mais questão de SEO ou então estilo de formatação mesmo, mas isso aqui é uma coisa que geralmente nós não utilizamos muito. Depois que eu defini algumas questões aqui, clico aqui em atualizar e a imagem já está aqui. Vou definir a categoria, aqui eu escolho qual a categoria que esse post será atrelada. No meu caso aqui, como eu estou cadastrando notícia, eu vou colocar aqui na opção notícias. Então já defini que a categoria vai ser a notícias. Tags, nesse site em si eu não uso, mas eu poderia colocar aqui algumas palavras, lembrando que eu coloco uma palavra e coloco uma vírgula. Coloco outra palavra, igual vou colocar post, vou colocar aqui teste. Então, as minhas três tags seriam post, teste. A vírgula seria que ela faz a separação, que essas aqui seriam uma palavra
essa aqui seria uma outra palavra e essa aqui seria uma outra palavra. Porque eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, vou colocar post teste. Não é o espaço que separa uma palavra da outra, é a vírgula. Quando eu clicar aqui em adicionar, tá vendo que aqui até fala, ó, separe as tags com vírgula. Eu vou clicar aqui, ó. Então tá vendo que o post teste, só porque eu dei um espaço, ele não considerou como uma outra palavra o teste, ele juntou que é a vírgula que separa. Então tem herpes, tem post, tem teste, tem post teste. Caso eu queira excluir a post teste, eu clico aqui nesse x e excluo. Defino uma imagem destacada. Essa imagem destacada, tem alguns sites, vou pegar um exemplo de um site aqui que tem miniaturas. Então, no próprio site desse cliente tem um exemplo. Vou pegar aqui em notícias. Não, esse cliente não tem. Mas eu tenho um exemplo de um site aqui. Vou colocar aqui armazémdopeixe.com/site. Esperar carregar, que eu vou mostrar para vocês aqui. No caso desse cliente, ele tem uma função que, como você pode ver, tá vendo que aqui tem uma imagem miniatura, que ela fica como se fosse já uma imagem que já te dá uma noção do que você vai encontrar. E tem a imagem maior. No caso dessa imagem em miniatura, você define qual vai ser a imagem nessa opção aqui, ó, imagem destacada. Quando você clica nessa opção imagem destacada, você pode escolher uma das opções ou enviar uma imagem. Você clica aqui, vou mostrar de novo, você clica na opção enviar arquivos, você pode arrastar a imagem e soltá-la aqui, ou então clicar aqui em selecionar arquivo e escolher uma imagem. Você escolhe uma imagem, por exemplo, vou clicar, vou selecionar uma imagem, por mais que esse site não use, mas só para você entender. Ele vai fazer o upload, então essa imagem já está salva na biblioteca. Aqui você tem aquelas opções, eu geralmente não escolho por aqui. E aqui já vai aparecer. Então, se esse site aqui tivesse uma imagem de miniatura, essa imagem que foi carregada aqui iria aparecer aqui como essa. Essa imagem ela pode ser diferente da imagem que você trabalhou aqui. Isso aqui é só para você ter uma noção de que você vai ter. Ela é muito útil para sites que tem muito conteúdo, então a pessoa une essa ideia da imagem com o título, então a pessoa já tem uma noção assim, bem legal de que vai encontrar. Eu vou deixar, caso você fale assim, mas eu não preciso, igual no caso do site desse cliente da Imune Vacinas, não tem imagem, então eu posso remover a imagem clicando em remover imagem destacada. E essa opção resumo, como você pode ver, vou voltar aqui no site da Imune. Como você pode ver aqui, ó, vacina contra herpes zoster para adultos. Você está vendo que tem tem uma pequena descrição aqui depois do título. E nessas aqui estão maiores. Ó. Você pode até ver que tem uns 3 pontinhos aqui. Ó. O que é isso? Esse sistema ele funciona da seguinte forma. Caso você cadastre um post, adicione um post, e não defina aqui um resumo, o sistema automaticamente vai contar um determinado número de palavras e vai exibir aqui, e ele vai cortar o resto do texto e vai colocar 3 pontinhos indicando que tem mais texto para ser lido. Quando você clica aqui, você lê o resto. Mas, caso você já defina um texto aqui, igual, por exemplo, eu vou definir aqui, ó, texto, resumo, que será exibido no site da Imune Vacinas. Então, o texto que eu defini, eu posso até tirar o ponto. Esse texto que eu defini aqui, ele vai dar lugar
Então o sistema vai fazer uma verificação assim, ó. Como ele já postou um resumo, um texto que será exibido no resumo, então o sistema não vai exibir automaticamente esse texto cortado, mas vai exibir o que eu defini aqui, nessa área de resumo. Então depois que eu defini o título, defini o conteúdo, defini toda a formatação, o resumo, as tags, imagem destacada se tiver a categoria, eu vou clicar no botão publicar. Vou aguardar. Então, então esse post já foi publicado, ele cria até um link. Após eu clicar no botão publicar, ele vai criar até um link desse post. Se eu clicar nesse link, ele vai me abrir a tela com o post publicado. Tá vendo? A imagem, com toda aquela formatação que eu fiz, o texto negrito, itálico, a lista não ordenada, aqui tem o link, aqui tem o texto em vermelho, aqui tem o sublinhado, aqui tem o texto em vermelho, aqui tem o link, e observem aquela função de abrir em outra aba. Quando eu clicar aqui no link, ó, ele vai me abrir uma outra aba, e caso eu feche essa aba, eu não saio do site, é muito útil essa função. E se eu vier aqui na home do site, essa publicação que eu acabei de postar, ela vai estar postada aqui, ó. E lembre-se que como eu coloquei um texto lá no resumo, vou voltar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Como eu coloquei um texto aqui, ele me exibiu o meu resumo. E não o resumo que ele criou. Mas eu vou tirar esse resumo e vou clicar aqui em atualizar. Esse botão atualizar, ele funciona assim, após um post já ser publicado no site, se eu precisar fazer alguma alteração, sempre que eu fizer uma alteração no post, eu tenho que clicar no botão atualizar. Então, como eu já atualizei, vou dar aqui um Command F5. E agora vocês verão que ó, o sistema automaticamente definiu um resumo para mim. Fácil, né? Então, vou clicar aqui na opção todos os posts. Aí vocês me falam assim, tá, Rafael, mas agora que eu já publiquei, então aqui, ó, aqui já apareceu a minha publicação. Tá, Rafael, mas agora eu preciso, suponhamos que você já cadastrou, passou-se um tempo, e eu preciso atualizar esse post. Talvez surgiu alguma informação errada, talvez eu atualizei alguma informação, digitei alguma coisa errada, ou dependendo da notícia, atualizou-se de uma tal forma que eu preciso atualizar o meu post também. Eu tenho essa opção de edição. E aí eu tenho que pensar o seguinte, essa edição, ela é uma edição mais completa, que eu teria que alterar o texto, a imagem desse conteúdo, que eu vou clicar aqui, por exemplo, em Leia Mais. Eu teria que alterar essa imagem, teria que alterar, talvez, alguma coisa do texto, então eu precisaria de uma edição mais completa. Então eu viria aqui, nessa opção Editar, teria acesso ao meu post que eu publiquei. Então, por exemplo, que eu queira excluir essa imagem, eu posso vir aqui no Remover, excluir a imagem. Como vocês podem ver, a imagem não está mais. Só lembrando que, caso eu queira adicioná-la de novo, eu pego o cursor do mouse, indico como eu quero ele aqui na frente, onde o cursor tiver a imagem será adicionado. Então, por exemplo, eu não quero essa imagem mais aqui em cima e remover, quero ela aqui antes desse link. Então eu venho aqui, direciono o cursor do mouse, clico. Assim que o cursor começar a piscar, indicando que aqui poderá ser adicionado a imagem, eu venho no adicionar imagem. Posso usar qualquer imagem que seja na biblioteca ou posso enviar, como nós fizemos na questão da imagem destacada. Então, suponhamos que agora a minha edição seria colocar essa imagem aqui e vou escolher ela alinhada à direita. No alinhamento agora vai ser à direita. Venho aqui e atualizo. Se eu vier aqui agora no meu post e der uma atualizar, ó, vocês verão que a imagem ela não vai ser mais exibida lá no topo e ela será exibida aqui, ó, onde que eu coloquei a edição. E no meio do texto, alinhada à direita.
e aqui já não tem mais a imagem. Então, eu tenho essa opção de edição, que é a edição mais completa, que eu tenho acesso a todas as informações. Mas tem alguns casos que a edição, por exemplo, na hora que eu fui publicar o post, eu esqueci de colocar a categoria, ou talvez não esqueci, mas eu quero trocar essa categoria de notícias para calendários, por exemplo, ou para serviços. Essa edição rápida, ela me permite ter acesso a algumas opções que facilitam, em vez de eu ficar entrando em todos no post, na edição completa, esperar carregar todo o conteúdo, todas as imagens, tudo. Isso aqui, por exemplo, que eu tenho que alterar aqui rapidinho aqui, só a categoria de notícias para calendários, vamos supor. Então eu posso desmarcar aqui, eu não quero mais essa opção essa tag teste, não quero permitir comentários, não quero permitir pings, quero trocar o autor. Então beleza, eu posso vir aqui, ó, e clicar em atualizar. E como vocês podem ver, ele já fez essa alteração para mim. Eu excluí, alterei, e alterei tanto a categoria como o autor. Se eu vier aqui no site, pode ver que essa edição rápida, ela não influi também, que algumas pessoas pensam, nossa, mas se eu editei no método normal e editei edição rápida, vai trocar o que eu já fiz na edição rápida, na edição normal? Não, não altera. E caso vocês queiram excluir, vocês clicam na lixeira. Mas antes de excluir, tem algumas pessoas que elas querem ver o que está sendo publicado. Então tem a opção ver aqui, que você pode ver o que foi publicado. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me abrir a opção. Posso voltar aqui. Então, por exemplo, Rafael, eu quero excluir esse post, eu não quero mais esse post no meu site. Eu posso clicar nessa opção lixeira. E aqui, ó, você já pode ver que, ó, um post movido para a lixeira. Aqui, quando eu clicar na opção lixeira, aqui já me aparece que tem um post no lixo. E essa opção lixo, ela tem duas coisas, duas características. Em alguns casos, a pessoa pode excluir acidentalmente. Então, ela tem essa opção ainda, que ela pode restaurar o post. Por exemplo, eu vou restaurar, antes que eu cliquei acidentalmente naquela opção excluir. Vou restaurar. Vou aguardar um pouco o sistema. Então, aqui já desaparece a palavra lixo. Se eu clicar aqui em tudo, meu post voltou. Mas fala, não, eu quero realmente excluir esse post. Clico na opção lixeira. Após eu clicar, como tem post na lixeira, já me aparece a opção lixo. Eu venho aqui. Se forem muitas opções, por exemplo, eu tenho umas duas opções do lixo. Eu posso selecionar todas aqui e posso dar uma edição em massa, que eu posso restaurar várias ou excluir várias. Ou se mesmo se tiver listado aqui umas 3, 4, eu quiser excluir só essa, não preciso selecionar. Posso selecionar aqui, mas eu posso clicar aqui, ó, excluir permanentemente. O sistema excluiu permanentemente meu post. Então, se eu voltar aqui, eu já não consigo encontrá-lo mais. Aí você me pergunta, tá, Rafael, mas e essas categorias? Onde que são criadas as categorias? Essas categorias podem ser criadas de duas formas no site. Eu posso criar elas na própria tela que eu estou editando ou adicionando um post, que vocês podem ver aqui, ó. Igual, aqui já tem as categorias que já foram criadas por esse site e eu posso aqui ainda adicionar nova categoria. Se eu clicar aqui, eu digito o nome da categoria, vou colocar nova categoria. Aqui eu escolho se ela vai ter uma categoria mãe. Categoria mãe, explicando, seria como se fosse aqui, ó. Vacinas. As vacinas é uma categoria mãe. E as categorias filhas ou subcategorias seriam adolescentes, crianças, disponíveis e adultos. Ou seja, vacinas para adolescentes, vacinas para crianças, vacinas para
que estão disponíveis e vacinas idosos. Isso é uma categoria mãe. Seria a categoria principal. Mas nesse caso da minha nova categoria, eu não vou colocar uma categoria mãe não. Clico aqui, ó, adicionar nova categoria. Tá vendo que ela já apareceu aqui, ó? Então, beleza, eu posso criar a categoria por aqui, ou eu posso clicar nessa opção categorias e clicar e criá-las por aqui. Essa opção categorias tem uma vantagem que eu consigo, além de criar a categoria, eu posso editar. Por exemplo, vou pegar aqui minha nova categoria que eu criei um tempo atrás e vou editar. Não quero mais que ela seja chamada nova categoria. Vai ser categoria teste, por exemplo. Eu edito o Slug. O Slug é uma versão amigável dessa categoria na URL. Como eu redefini o nome aqui, eu posso redefinir aqui embaixo também. Lembrando o seguinte: categoria, espaço, teste. Esse espaço, onde tiver um espaço, eu coloco um hífen. Por exemplo, que eu colocasse assim, categoria teste 2. Então seria categoria, como aqui tem um espaço, seria um hífen, teste, aqui tem um espaço, seria um hífen 2. Se aqui não tivesse hífen, não tivesse espaço, melhor dizendo, eu tiraria o hífen. Lembrando que também, um detalhe importante é o seguinte: na Slug, todas as palavras são minúsculas. Diferente aqui que eu posso definir ela como... Porque isso aqui é algo visual para nós. Isso aqui é algo do sistema. Então, para o sistema tem que ficar assim, ó, categoria teste 2. Opa, desculpa, teste 2. Aqui é aquela questão de mãe ou pai. Aqui seria a categoria principal. Aqui seria uma descrição dessa categoria, por exemplo. Eu posso colocar uma descrição. Essa categoria aborda a categoria teste que estou utilizando para a vídeo aula. E tem alguns sites que permitem que você mostre a categoria e o que é a categoria. Então eu posso chegar aqui e atualizar. Ó. Atualizei, volto para as categorias e como vocês irão ver aqui, ó, tá vendo? Categoria teste 2. Mas aí você fala assim, ah tá, não quero mais essa categoria. Aqui também tem uma, antes de excluir, temos uma função também, que talvez eu precise alterar rapidinho, só o nome daqui mesmo. Categoria teste, quero voltar lá para a categoria teste. Daqui mesmo eu já posso também alterar. Clico aqui em atualizar categoria e já está atualizado novamente. Posso ver e posso excluir. Para me excluir, eu clico aqui, ele vai me perguntar se você, ele vai falar assim, ó, você está prestes a excluir permanentemente esses itens. Cancelar para desistir, ok para excluir. Se eu cliquei aqui acidentalmente, eu vou clicar em cancelar. Mas se eu realmente cliquei já com a intenção de excluir, eu clico em OK e o sistema exclui a categoria para mim. Em tags, mesma coisa. Por exemplo, se eu quiser editar uma edição mais completa, edição rápida, ou excluir ou ver, ou até mesmo criar, assim como a categoria, eu posso fazer com tags. Por exemplo, vou adicionar uma tag nova. Aqui, quando eu estou criando, não tem a necessidade de criar a slug, porque o sistema mesmo já cria automaticamente para mim. Descrição, se eu tiver, eu coloco. Se não tiver, não precisa colocar. Clica aqui em adicionar tag. Pronto. Minha tag está aqui, ó, tag nova. Aí você está vendo que aqui tem um espaço, que o sistema cria tag, hífen, nova. Se eu quiser editar, posso editar. Tag nova 2. Aqui eu posso colocar tag nova 2. Descrição da tag nova 2. Atualizo. Volto na tela de tag.
Se eu não quiser essa tag mais, posso excluir. Como na categoria, o sistema me indica, você está prestes a excluir permanentemente esses itens, cancelar para desistir, ok para excluir. Se eu cliquei acidentalmente, clique em cancelar. Se eu realmente quero excluir, clique aqui em ok e está excluído. Bom, então nessa videoaula nós abordamos a opção post. Nas próximas iremos falar da opção mídias, páginas e enfim. No mais, agradeço você ter assistido essa videoaula e sucesso aí na prática aí no seu site. Abraço. Tchau.